Boa noite, Montadas, boa noite, Areal, boa noite, Lagoa Seca, boa noite, Lagoa de Roça, boa noite, Paraíba, boa noite a todos os ouvintes que nos assistem pelo Facebook. Começa mais um programa A Voz do Agricultor, o seu programa de todas quarta-feira. Hoje o nosso entrevistado é o nosso amigo advogado Emanuel Vieira, ele que está atuando aqui na nossa região, e que é um nome que a gente indica porque realmente é um cara que dá atenção a seus clientes e também corre atrás das suas causas a todo vapor, né? O cara que vem ganhando nome aqui na região, com seu trabalho muito eficiente. Então a gente não poderia deixar de hoje convidar o nosso amigo Emanuel e para ele esclarecer algumas dúvidas, né, das causas trabalhistas e também de aposentadoria rural. Então a gente vamos daqui a pouquinho conversar com ele. E vocês aí, meus ouvintes, vamos lá, vamos fazer o trabalho de toda semana, compartilhar para que chegue a toda Montada, a toda Paraíba esse vídeo, que é muito importante. Hoje, com o que a gente vem passando, com tanta dificuldade para conseguir um benefício que vocês têm tanto direito, e se não for com um bom advogado, infelizmente a gente fica no vácuo, né? E às vezes perde até de ter os seus benefícios, por conta que muitos não dão tanta importância igual o nosso amigo advogado Emanuel Vieira. Então aqui quero já deixar o meu abraço a todos os ouvintes e agradecer sempre por nos acompanhar toda semana e ficar sempre compartilhando o nosso vídeo, que não para, né? Todos os dias tem uma pessoa que está aí compartilhando e chegando a mais pessoas. A gente estamos batendo recorde aqui, né, toda semana de audiência, graças a Deus, toda semana aumenta muito. Muito obrigado, Socorro, que Deus abençoe. Obrigado também pelas sementes de palma que você doou, né, as mudas de árvore também. Tá o convite aí feito para você ir lá também no meu pequeno aviário, pegar suas mudas lá. Socorro, que é o ouvinte nosso do programa, aqui eu mando abraço a Marinês, sua irmã lá em Areal, também conhece o nosso amigo advogado Emanuel. Emanuel está mais conhecido do que o prefeito de Montadas, aqui em Montada. O cara anda os 4 cantos do município. Então, é isso aí. Boa noite, meu amigo Emanuel. Mais uma vez a gente quer agradecer aqui a sua presença, né, o nosso chamado aqui, que ele não falha, né, ele dizendo que vem, prego batido, ponta virada. Está aqui ele. E muito obrigado e fique à vontade. Obrigado, Valdez. É uma honra estar participando do programa A Voz do Agricultor novamente. Dessa vez agora no novo estúdio, novo formato. É admirável o trabalho de vocês, a força, a perseverança. E será sempre um prazer estar aqui para agregar, tirar as dúvidas dos agricultores de Montadas e região. E a gente está aqui para ajudar mesmo, trazer a informação para que o pessoal possa se prevenir, e quando precisar do INSS, quando precisar no momento de dificuldade, de doença, de aposentadoria, ele esteja preparado para conseguir o benefício e poder se socorrer. A gente está aqui para trazer esse auxílio, tirar dúvidas. Então é isso, pessoal. Para mim é um prazer. Estou aqui à disposição de vocês. Pode mandar brasa, pode perguntar, que a gente está aqui para responder. É isso aí, a gente aqui agradece. Aqui temos também nossa amiga Miriam Machado, também conhece o trabalho de Emanuel, né? Nosso amigo Mércio, muito obrigado sempre, Mércio, pela audiência de sempre no programa, né? Que Deus abençoe sempre você, né? Também aqui Eliane, também aqui na escuta, né? Elaine também aqui na escuta, né? Filha do vereador Elion lá de Manguape, vizinho nosso lá. Abraço aí toda a família Irineu, sempre está aqui na escuta também. Que Deus abençoe e que vamos à luta, né? Aqui temos também nossa amiga de sempre, né? Nossa amiga Maria José Silva na escuta. Um abraço a todos vocês, né? Sempre na escuta. Acredito também, quem está na escuta aqui é o nosso grande amigo lá de Furnas, seu Inácio Paz. Grande abraço, seu Inácio, seu Sebastião Paz, toda a família Paz. Grande abraço, que Deus abençoe todos. Aqui eu agradeço a meu amigo Niel Pizzaria lá de Montada, de Areal, que sempre
está na ativa, né, fazendo um grande preço ali, trabalhando muito bem, atendendo as pessoas. Quero mandar um abraço também, né, ao do nosso grande amigo lá de Manguape, Daniel, dos Apaixonados do Forró. Abraço, Daniel. E também toda a família de Nenê Camilo, né? Toda a família de Nenê Camilo, um grande abraço. Abraço a Joãozinho de Zé de Elia, em nome de Joãozinho, toda a família de Zé de Elia. A meu amigo Beto Ratoeira, grande abraço também, Beto. Que Deus abençoe você também. E, enfim, a todos vocês. Aqui, meu amigo Emanuel, tudo ok aí? Ok? Emanuel, a gente gostaria logo de saber onde tanto o senhor está atuando, né? Tem um escritório aqui em Montadas, mas acredito que aqui em cidades vizinhas o senhor está atuando também. E como esse programa é ouvido em toda a região, o senhor poderia passar essas informações para a população? Atualmente, tem um escritório aqui, Montadas, fica ali em frente à Câmara Municipal de Vereadores. A gente está atendendo toda sexta-feira de tarde. A gente está aqui para atender a população de Montadas. A gente também tem escritório em Areal, onde a gente está atendendo toda sexta-feira pela manhã. Tem em Pocinhos, onde a gente está atendendo na segunda-feira pela manhã. Tem em Queimadas, onde a gente está atendendo na quinta-feira pela manhã. São José da Mata, a gente está atendendo na quarta-feira, toda quarta-feira pela manhã. E na terça-feira de manhã a gente está atendendo em Riachão do Bacamarte. E em Campina Grande, que é a nossa matriz, a gente atende todos os dias, horário comercial, manhã e tarde. Além de que os clientes sabem que a gente dá toda a assistência, telefone, WhatsApp, o cliente... já cansei de responder os clientes, tirar dúvida, atender telefonema final de semana, domingo, sábado. Até de outras causas, criminais, família, a gente tenta prestar o melhor serviço, porque a gente nunca sabe quando a necessidade vai aparecer. E aí eu procuro sempre estar disponível para responder em caso de urgência também. Mas os escritórios têm um site, a gente tem um site, www.manuelvieiraadvocacia.com.br, e nesse site tem todos os endereços, dias e horário de atendimento de todos os escritórios. E eu gosto sempre de comunicar aos clientes, porque às vezes eles perdem o telefone da gente, perdem o contato, e aí o site tem lá essa informação a todo tempo. Também queria deixar meu Instagram aqui para o pessoal seguir. A gente vai estar iniciando um trabalho lá no Instagram de informação, tá tirando dúvidas e trazendo post e trazendo várias informações, principalmente para os agricultores. O meu Instagram é @ManuelVieiraADV. Eu estou postando sempre e a gente está procurando trazer essa informação e está sempre próximo do agricultor para tirar essas dúvidas. É isso aí. Aqui já tem uma pergunta, meu amigo Emanuel. Nosso amigo Mércio Silva, ele adquiriu um sítio agora, né? Comprou aqui no sítio Furnas, agora há pouco, e ele trabalha de carteira assinada, né? E ele queria saber se ele, parando agora de trabalhar de carteira assinada, se ele tem que contribuir, né, com o sindicato rural, ou como é que tem que fazer para ele poder se aposentar, se ele tem esse direito de se aposentar, já que ele trabalhou como carteira assinada, e ele quer saber se pode se aposentar como rural. Eu acredito que a idade dele seja 45 anos, mais ou menos. Atualmente, depois da reforma que teve em 2019, houveram algumas mudanças em relação à aposentadoria urbana, né? Quem trabalha de carteira assinada teve diversas mudanças. E em relação aos agricultores, não houve mudança nenhuma. Eu gosto sempre de enfatizar que a única profissão no Brasil que você não precisa pagar o INSS e você tem direito a todos os benefícios é o agricultor. O pequeno agricultor, aquele que planta para o consumo próprio. Essa é a única profissão no Brasil que você tem direito a todos os benefícios e não precisa pagar o INSS. Então, tirando a dúvida do colega, do ouvinte, existe, no caso dele específico, ele pode somar o tempo dele de carteira com o tempo dele de agricultura. Caso ele pare de trabalhar agora, ou daqui a alguns anos, de carteira assinada, e venha só ficar trabalhando na agricultura de subsistência, aquela agricultura que você planta para comer, quando ele completar a idade de 65 anos, aí ele pode somar o tempo de carteira mais o tempo de agricultura. Aí
Quem é mais atento percebeu que eu falei a idade de 65 anos. Porque esse tipo de aposentadoria, que é a aposentadoria híbrida, a gente soma o tempo de carteira e o tempo de agricultura. Aí, a idade que prevalece é a idade urbana, que para o homem é 65 anos. Mas, se ele quiser tentar uma aposentadoria só rural, se ele tiver 45 anos hoje e der baixa na carteira e quiser se aposentar como agricultor, aí com 60 anos de idade, e ele consegue essa aposentadoria como agricultor. Desde que, e aí é algo que todos os agricultores de subsistência têm que prestar atenção, tem que ter documento, tem que ter prova. Cada vez mais está ficando difícil você conseguir um benefício sem ter as provas. E respondendo também a pergunta com relação à necessidade de pagar o sindicato, não é mais obrigatório. Na verdade, nunca foi obrigatório. O sindicato rural é mais uma prova que você tem. Então, às vezes o pessoal não tem condição de ficar pagando aquela parcela mensal, e aí não tem essa obrigatoriedade. Se fosse verdade, todo mundo que paga sindicato estaria aposentado. E aí a gente conhece gente que pagou o sindicato a vida toda, ou boa parte da vida, e não conseguiu o benefício. Então, não é obrigatório pagar o sindicato. Você pode ter outras provas que vai fazer você conseguir esse benefício. Eu acompanhei, trabalhei no sindicato alguma temporada e eu vi em algumas reuniões o presidente lá do INSS, que representa a nossa localidade, falando a respeito disso, né? Mas qual seria as principais provas caso uma pessoa não queira contribuir com um sindicato, Emanuel? Seria empréstimos rurais, esses aí que fica os boletos, né? Quando paga, fica aqueles boletos, ou o que seria mais do que só os empréstimos? A principal prova que um agricultor de subsistência deve ter é o contrato que vai regular a relação dele com a terra. Esse é o documento inicial, é o primordial. O agricultor de subsistência, ele precisa ter um roçado, ele precisa ter uma terra para trabalhar. E aí, se a terra não for dele, ele precisa regularizar essa situação com o dono da terra. Pode ser um contrato de comodato, um contrato de parceria, um contrato de meação. E a partir desse contrato, todos os outros documentos vão ser produzidos. Por exemplo, uma DAP, que aí ele vai ingressar junto à Emater para fazer o seu cadastro para conseguir empréstimo rural, que a DAP é a Declaração de Aptidão ao PRONAF. E o PRONAF é o Programa Federal do Governo, que é o programa que traz esse incentivo à agricultura familiar, que é os empréstimos junto ao Banco do Nordeste. Através do contrato também, ele vai conseguir se filiar a um sindicato, se ele entender, vai conseguir se filiar a uma associação rural, de produtor rural. Ele vai conseguir, também ele pode atentar para fazer uma nota fiscal, quando ele comprar sementes, ou quando ele comprar algum instrumento, uma chibanca, uma enxada, um enxadeco. E aí ele vai conseguir pegar essa nota fiscal para ter essa prova, além de que, quando ele for tirar o título de eleitor, ele informar que a profissão dele é agricultor. Quando ele for registrar um filho no cartório, lá tem a necessidade de dizer qual é a profissão. E aí, quando perguntar, ele vai dizer que é agricultor. Quando ele for se casar, quando ele for fazer a certidão, o RG, no caso, que é o registro de identidade, ele informar que a profissão dele é agricultor. Enfim, o documento central é esse contrato que regula a relação do agricultor com a terra. E a partir dele, a gente vai ter a possibilidade de gerar todos os outros documentos que são necessários. Onde é que eu encontro esses documentos? A Lei 8.213/91, ou seja, é uma lei de 91, e a Instrução Normativa do INSS, que anteriormente era a Instrução Normativa número 77, hoje, salvo engano, é a 128, que ela saiu agora recentemente. E também ficha do posto de saúde, ficha do dentista, a ficha de matrícula na escola, todos esses lugares onde tiver a profissão, o agricultor deve fazer questão de que seja escrito lá a sua profissão como agricultor. Às vezes o pessoal, por vergonha ou por desconhecimento, na maioria das vezes, não coloca a profissão. E aí, na hora que mais precisa, na hora que está doente, na hora que sofre um acidente,
ou quando o filho nasce, quando a pessoa vem a óbito, não consegue o benefício porque não se preparou durante a vida. Emanuel, a respeito dessa DAP, eu tenho um pouco de conhecimento, que eu já trabalhei no conselho do município, Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável. Eu fiz parte da diretoria que a minha esposa Fabiana era presidente. E na época que a gente trabalhou, não faz muito tempo, uns 5 ou 6 anos por aí. E essa DAP era emitida pela Emater aqui no município. E só que ela, tem uma pergunta de um ouvinte nossa, que ela me passou a mensagem e perguntou, né, que hoje ela está grávida. E ela pretende pagar o sindicato, que ela já vem pagando há muitos anos. Mas só que ela não tem a DAP. Então, como seria esse processo? Porque ela não tem a DAP, ela é agricultora, todo mundo conhece, nasceu e se criou na agricultura, produz muito bem. Mas a terra dela é menos de meia hectare. E quando menos de meia hectare, então a Emater hoje não emite DAP. Então ela não tem como conseguir essa DAP. Teria como ela dar entrada em um benefício sem essa DAP, tendo várias provas rural, desde quando ela estudou em colégio, e comprou veneno, comprou semente, tudo isso? Tem. A DAP, apesar de ser um documento muito importante, os documentos, eu costumo dizer que eles têm um peso diferente. É como se a gente imaginasse uma balança, e aí a DAP ela tivesse um peso bem maior, que para você conseguir esse mesmo peso da DAP, você teria que reunir outros documentos somados para ter o mesmo peso que ela. Mas assim, tem como. Por exemplo, se ela for a proprietária da terra, ou se a terra for de herdeiro, dos pais, dos avós, isso já é um indício muito forte. O fato da pessoa residir na zona rural, ou seja, está lá o comprovante de residência, a gente está em 2022, mas um comprovante de residência de 2010, um papel de energia de 2010, no nome dela, lá no sítio, a terra ser dela. Se não for, se ela tiver o contrato de comodato registrado em cartório, então tem essa validade, tem uma fé pública, quando está registrado o contrato no cartório, tem essa fé pública. E todos esses outros documentos que você falou, ela pode fazer parte de uma associação, pode fazer parte de um sindicato, desde que ela se sinta representada, desde que essa associação e esse sindicato traga conhecimento, traga facilidades, traga meios para que ela possa conseguir não só a DAP, mas conseguir outras provas. Por isso que eu digo que assim, o contrato de comodato não depende do conselho da prefeitura, não depende do tamanho da terra, não depende de ninguém. Depende de você e do dono da terra. Se a terra for sua, ótimo, você não precisa nem de contrato. Mas se for de alguém e essa pessoa cedeu a terra, por que não regularizar? Por que não fazer esse documento que vai lhe ajudar? Então, assim, é um documento mais simples de ser feito e que tem um peso tão forte quanto uma DAP. Então, assim, essa é a questão. Não sei se eu consegui responder a dúvida aí, mas é isso. Não, muito bom, porque até eu conversando com ela, eu dei até uma esperança triste, né? Eu dizendo que não tinha como, né? Porque eu acreditava que o primeiro documento tinha que ter, era a DAP, né? Então, se não tivesse, não tinha como procurar esse benefício. Não tem como fazer a DAP se você não tiver o documento da terra. E se a terra não for sua, se for de outra pessoa, você tem que ter o contrato. A declaração do proprietário da terra, dizendo que você trabalha lá, desde tal data, com todos os dados dele. Então, assim, antes da DAP, tem que ter o contrato, se a terra não for sua. E se a terra for maior do que meio hectare, ótimo. Que aí a chance de você fazer a DAP melhora consideravelmente. Além de que outra prova boa é o fato de você pegar semente na prefeitura. Eu tenho conhecimento de que a prefeitura de Areal, não sei se a prefeitura aqui de Montada distribui semente, mas aí se você tem o seu cadastro lá e pega essas sementes, é bom você pegar a declaração da prefeitura de que você recebe sementes, que quando o agricultor solicita à prefeitura para passar o trator na terra, para cortar a terra, limpar o mato, enfim, você pegar essa declaração e aí você vai juntando essa documentação ao longo da vida. A mulher teve filho, tirou o salário maternidade, vai fazer aquela cirurgia para poder ligar, para não ter mais filho, tira o auxílio doença, mas só é 30 dias, mas é uma prova. Ela tira o benefício. 30 dias, mas ali está lá registrado no INSS que ela tirou como agricultora aquele benefício de auxílio-doença. Está lá registrado que ela recebeu o salário maternidade. Por exemplo,
e a documentação da esposa serve para o marido, do marido serve para a esposa, do pai serve para o filho. Aí é uma questão mais complicada porque você tem que analisar o grupo familiar. Mas tem todos esses documentos que se o agricultor estiver atento, se ele for instruído da forma correta, dificilmente, e aí eu digo e repito porque já tive mais de 2.000 processos, dificilmente, um agricultor que tem documento, ele não tem êxito. É muito difícil, só se ele não souber nada de agricultura. Manuel, é uma dúvida também, como seria, muitas pessoas hoje, ele não contribui com o sindicato, até pela essa lei, né, que desde que o presidente Jair Bolsonaro assumiu, falavam que não era preciso pagar o sindicato, né? Então, muitas pessoas deixaram de contribuir com o sindicato e outras também nem tiraram o sindicato, né? Mas estão aí precisando de dar entrada desse benefício. O sindicato, ele é um órgão que ele contribui muito, conta que muitas pessoas não sabem como é que dá entrada no processo. Então, o sindicato ajuda, né, a fazer esse processo. Mas se alguma pessoa, por opção dele, precisar dos trabalhos de Emanuel, não quiser ir diretamente da entrada no INSS, ele tem como entrar primeiro através do advogado? Tem. Na verdade, o agricultor, qualquer pessoa que precisa do INSS, ela pode dar entrada sem a ajuda de ninguém. A verdade é essa. Ela pode, hoje através do celular ou do telefone, principalmente através do celular, que ela vai mandar toda a documentação. Então, se a pessoa souber fazer, ela pode entrar sozinha, sem a ajuda de ninguém. A questão é que, infelizmente, a lei previdenciária não é fácil. Não é fácil de entender. E eu sou advogado, sou especialista em direito previdenciário, estudo isso e trabalho com isso há mais de 10 anos. Só fazendo isso todos os dias, durante um terço da minha vida. Então, assim, o conhecimento que eu acumulei do que dá certo, do que dá errado, do que funciona e do que não funciona, não é o mesmo da pessoa que está precisando do benefício. Por quê? Ele é agricultor, ele entende de roçado, ele precisa e ele tem o corre-corre da vida dele. Ele precisa cuidar do menino, levar para a escola, capinar o mato, plantar, colher, fica doente, vai não sei para onde. Então, quem é pai de família, quem é mãe de família, quem é trabalhador, tem a sua correria. E aí, o que acontece? Voltando à resposta da pergunta, ele pode dar entrada sozinho, mas se ele necessita da ajuda de alguém especializado, ele pode procurar o sindicato, uma associação, um advogado, sem problemas. A gente está aqui para ajudar e auxiliar. O meu trabalho, eu faço o trabalho desde da entrada do INSS. Se o INSS negar, a gente avalia a possibilidade de recorrer dentro do próprio INSS. Se não for viável, a gente já coloca na justiça. E aí vai recorrendo até onde der. Aqui o pessoal tudo interagindo, né? Gostando muito da entrevista. Nossa amiga Santos Lisboa, né? Lá de Maris Preta. Aqui eu mando um abraço a todos vocês aí, né? Estive lá ontem. Então, Deus abençoe aí a sua luta na agricultura. Gente aqui de Pocinho, né? Também na escuta. Jailton na escuta também. Então, compartilhe esse vídeo para que chegue a toda Pocinho também, meu amigo. É muito importante ter um advogado competente, né, para alinhar as coisas, porque muitas pessoas não têm o conhecimento, né? Eu vivo muito nessas batalhas aí no campo e eu vejo quanta dificuldade a população tem, né, de ter um esclarecimento correto sobre seus direitos, né? Então, é muito importante. Também queria saber do nosso amigo, uma pergunta também do ouvinte, né? No decorrer da semana foi várias, né? Eu ando muito, aí sempre as pessoas dão um toque lá, Valdez. Emanuel, a pessoa que hoje tem o PPC, né? PPC, e recebe um PPC, digamos assim, ele adquiriu esse benefício por idade, né? Nunca contribuiu, né? Isso, então por idade ele conseguiu o PPC. Então, o casal pode ter esse direito? As duas pessoas podem ter esse direito completando sua idade? O BPC é um benefício assistencial. Ele é um benefício igual ao Bolsa Família, igual ao Auxílio Brasil, enfim. Ele não é um benefício previdenciário como aposentadoria, como salário maternidade, como auxílio doença.
O BPC, a pergunta que o senhor está me fazendo, é em relação à idade, 65 anos, e são 2 requisitos básicos que a lei pede. A idade de 65 anos, para receber um BPC idoso, e a renda da família não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo. A renda per capita. O que é isso? A gente soma a quantidade de pessoas que moram na casa e divide pela renda bruta de todo mundo. Se moram 10 pessoas e cada um ganha R$10, a gente soma tudo e divide pela quantidade de pessoas. E aí, esse valor que encontra não pode ser maior do que 1/4 do salário. Na justiça, já há uma flexibilização para essa renda sair de 1/4 para 1/2 do salário. O salário hoje é 1.212, ficaria aí 600 e poucos reais por cabeça. Então, assim, na casa, pode ter 2 idosos de 65 anos que não tenham renda nenhuma e os 2 podem receber o salário mínimo do BPC. E eu gostaria também, Valdez, de chamar a atenção para o seguinte: se você conseguir um BPC, seja por doença, seja por idade, mas lá no começo da sua vida ou durante o período da sua vida você trabalhou de carteira assinada. Vamos imaginar que você tem aí 10 anos de carteira, lá quando você era jovem, você trabalhou dos 20 aos 30 anos de carteira assinada, depois perdeu o emprego, não conseguiu mais, aí completou 65 e começou a receber o BPC. Se você, recebendo o BPC, contribuir para o INSS, com a taxa lá como segurado facultativo, que é um segurado opcional, passar 5 anos, você transforma o seu BPC numa aposentadoria. E aí você vai ter direito a 13º. Se você vier a falecer, o seu cônjuge, ou filho dependente, ou neto que está sob os seus cuidados, até um filho que tem um problema de saúde, que é incapaz, vai ficar recebendo a pensão por morte. É uma informação que a maioria das pessoas não sabem, mas é possível fazer isso. E a outra novidade é que agora, uma legislação nova, o BPC pode fazer empréstimo, que antigamente não podia, mas agora pode. Então aqui também eu indico, né, a nossa amiga Sueli, que trabalha nessa área aqui em Montadas, né, ela tem um grande trabalho, e pessoas que precisam também de fazer esses empréstimos. Dona Sueli, esposa do seu Ramiro, ela contribui também, né, com essas pessoas, leva a pessoa lá para fazer empréstimo, porque é muito bom ter uma pessoa de confiança sempre nos ajudando. Aqui eu tenho outra pergunta, Emanuel. No caso, eu vou fazer essa para mim mesmo, né? No caso, Emanuel, eu que tenho o PPC, como o senhor falou, que hoje poderia, de um PPC, passar para aposentadoria. Eu já tenho de PPC 17 anos, né? Acidente. Então, nunca contribuí com o INSS. E agora também não estou contribuindo com o sindicato também. Dei baixa tudo, geral. Então, eu posso pedir essa aposentadoria depois de 17 anos? Aí a minha pergunta para você é: qual a tua idade? A minha é 40. 40. Então, assim, a aposentadoria por idade para o homem exige 15 anos de contribuição e 65 anos de idade. Então, dos 40 para 65, você tem 20 anos. E você precisaria contribuir durante 15. Então, assim, vamos imaginar que você... Não, então daqui a 5 anos eu começo a pagar. Então, daqui a 5 anos você começa a pagar o INSS não como agricultor. Você começa a pagar o INSS como facultativo. Você vai pagar o INSS todo mês, rigorosamente em dia, tem que pagar em dia. Se você atrasar, aquele que você pagou não conta. Então, você tem que pagar na data certa, durante 15 anos. Quando você completar 65, você vai converter o seu BPC numa aposentadoria. Certo. Também tem um caso de uma amiga nossa, né, aqui no município, que ela tem o PPC, ela tem a tutela do filho, né, que recebe o PPC. Ele tem um problema mental, acredito, né? E a gente queria saber como é a situação dela, porque ela já tem hoje, eu acredito, aproximadamente aí 40 anos. O esposo dela já está em 50 anos. Quando chegar o tempo dele se aposentar, ele contribuindo com o sindicato ou não, ele vai ter o direito, tendo a tutela do filho, ele vai ter o direito à aposentadoria rural? Sim, sem problema nenhum. A tutela do filho é porque ele é o representante legal do filho. Não é nada além disso. O filho, ele precisa, como ele não tem o discernimento, a capacidade de
de responder por si, e aí o pai, a mãe ou algum responsável fica com essa tutela, mas não significa que essa pessoa não possa trabalhar e ter a sua profissão. Então, é possível sim, sem problema nenhum, desde que ele tenha, novamente, a documentação necessária, desde que durante a vida ele tenha essa preocupação de guardar esses documentos, de ter esses documentos, fazer por onde ter esses documentos. Quando ele chegar na idade, 55 a mulher e 60 anos o homem, ele pode se aposentar como agricultor. Ah, tá certo. Outra pergunta um amigo nosso, ele sofreu um acidente, né? Ele sofreu um acidente, o senhor trabalha também com DPVAT, não é isso? Isso. O nosso amigo, ele sofreu um acidente. E nesse acidente, a moto estava atrasada. Ele tem o direito ao auxílio? Sim. No caso, o auxílio de acidente, né? O seguro DPVAT. Isso. O fato do emplacamento estar atrasado não impede o recebimento do seguro, não. Isso aí é um mito que, às vezes, muita gente deixa de dar entrada, de procurar e até de se informar, né? Porque não custa nada perguntar para saber se tem ou não direito. Mas não impede, não. O fato de você não estar com emplacamento, muitas vezes acontece o quê? Você está andando na rua, passa alguém, bate em você, ele atropela e vai embora. Você tem direito a receber, mesmo que você não saiba quem foi que lhe atropelou, mesmo que você não tenha um documento do carro, da moto, enfim, do ônibus, seja lá o que foi que bateu em você. Você tem direito, porque o DPVAT é o seguro de trânsito, tanto para quem está dentro do veículo dirigindo, como para o pedestre também. Algumas informações a gente teve a respeito também de umas pessoas, né, que fizeram essa pergunta. No caso, hoje, na zona rural, tem alguns casos que as pessoas sofrem acidente, mas aqui tem aquelas motos que não foram quitadas em banco, chama alienada, né, na verdade. Eles dando entrada nesse benefício. É verdade que se ele adquirir esse benefício, ele vai ter que descontar o benefício no emplacamento de uma moto que ele sofreu acidente, que está com esse problema no banco? Não necessariamente. O seguro é para reparar um dano físico que você sofreu. Por exemplo, tem o DPVAT óbito. Se a pessoa morreu, a família recebe a indenização. Tem o DPVAT invalidez, que se você sofreu um acidente e ficou com alguma sequela, teve fratura exposta, quebrou a tíbia, a perna, o braço, perdeu um olho, quebrou a mandíbula, enfim. Aquele valor que você recebe é para reparar, ou uma tentativa de reparar, porque nem sempre é possível reparar, você fica com uma sequela, às vezes, eterna, mas é uma indenização que você recebe para reparar aquele prejuízo que você teve. E a outra modalidade do DPVAT é o ressarcimento do medicamento, que você, fisioterapia, medicamento que você teve que pagar, particular, e você tem a nota, como comprovar que você pagou aquilo do seu bolso, está lá no seu CPF, aquele cupomzinho amarelo, você pede para incluir o CPF, ou então você tem a nota fiscal ou o recibo do profissional, você consegue essa reparação. Não tem nada a ver com a moto alienada, não tem nada a ver com a moto desemplacada, são duas coisas completamente diferentes, entendeu? Então, assim, você pode estar devendo 50 milhões. Se você receber 5 mil de DPVAT, o dinheiro é seu. Estamos aqui na escuta, né? O pessoal gostando muito, né? Nossa amiga Santos de Lisboa, né? Mares Preto, sítio Mares Preto Montadas. Agradece aqui, né? As mudas que a gente levou lá, maniva de macaxeira, palma, enfim, várias coisas. Mas que ela está gostando muito da entrevista, porque está tirando realmente muitas dúvidas que a gente escuta no campo, né? Na zona rural. Então, minha gente, cada vez mais esse programa tem a alegria, né, de trazer pessoas de coração bom, porque não é à toa, né, uma pessoa tão importante que nem Emanuel vem aqui no programa e está passando todas essas informações. Então a gente pede a vocês que passe para o seu vizinho essa entrevista, compartilhe, converse com seus vizinhos que tenham esse problema. Muitos têm um problema, né, e muitas vezes nem procuram o advogado. Eu já consegui apontar algumas causas que eu cheguei a uma pessoa e falei: rapaz, por que tu não procura um benefício? Eu disse: não, porque eu já tentei várias vezes e agora não quero mais, porque já foi negado. Eu disse: mas vamos insistir, e hoje está aposentado, né?
No caso, epilepsia, um caso que acontece muito na zona rural também, por conta do sol, tudo isso, né? Por que é tão difícil hoje, um agricultor hoje conseguir um auxílio por epilepsia, né? Um auxílio doença, Emanuel? Ele tem que ter um exame, porque, na verdade, você pega, a epilepsia é o seguinte, você bate uma tomografia hoje, acusou, amanhã pode bater outra e não dá em nada. Quando você dá a entrada, você dá uma entrada com aquela tomografia que você bateu primeiro. Aí passa um pouco de tempo, aí vai lá nesse processo todo do INSS. Quando o médico perito do INSS vem pedir outra tomografia, já tem passado o tempo, né, da primeira da entrada. E muitas vezes, na segunda vez que bate o exame, não acusa. Aí como é esse processo? Seria mais viável a pessoa dar entrada num processo e, no mesmo tempo, esperar para que faça esse segundo exame. Muita gente até bate 2, 3 exames. Então seria mais viável ele bater o primeiro exame para dar entrada, que tem que ter, não é isso? E num segundo esperar o médico perito, ou é melhor adiantar o segundo exame? Na verdade, Valdez, a questão da epilepsia é o seguinte: a ciência tem evoluído, a medicina tem evoluído, os remédios estão cada vez mais fortes. Então, assim, a epilepsia é um caso bastante diferenciado. Mas aí eu queria trazer para vocês um conhecimento necessário para qualquer tipo de doença. Aí eu vou usar um exemplo bem simples. O benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, ele só é devido, só deve ser pago se a doença que a pessoa tem impede ela de trabalhar. Aí vamos lá. Um exemplo. Eu posso estar gripado e mesmo assim conseguir trabalhar, né? Então eu estou doente, mas consigo trabalhar. Mas aí, se for uma gripe forte, ao ponto de eu ficar acamado, não conseguir levantar da cama, então, além de eu estar doente, eu estou incapaz para o trabalho. Aí sim, eu tenho direito ao benefício, certo? Então, trazendo esse conhecimento básico, aí vamos para a questão da epilepsia. A epilepsia, a concessão é só para quando a medicação não consegue controlar. Você toma o remédio na dosagem que o médico passou, no dia, na hora, do jeitinho que ele passou, tudo certinho, e mesmo assim você tem os ataques. Aí, sim, você junta toda a documentação, você anota essas frequências, você, quando é socorrido pelo SAMU, ou vai para uma UPA, ou alguma coisa, você sempre pega o prontuário, aquele documento que você deu a entrada ali por causa daquele problema, e somado isso aos exames que você vai fazer, somado isso ao laudo que o médico vai lhe dar, o atestado que o médico que lhe acompanha vai lhe dar, porque ele vai tentar fazer o quê? Ele começa com a dosagem baixa, depois vai subindo a dosagem, vai mudando o medicamento. Quando não tem jeito, você tomando a medicação, mudando, alterando, subindo, descendo, mesmo assim você tem uns ataques, aí sim, você tem direito a receber o benefício. Agora, se eu conheço gente que faz 10 anos, que toma e não tem um ataque. 5 anos, 6 anos. Quando tem é porque esqueceu de tomar o remédio, ou então bebeu. E aí cortou o efeito, como o pessoal fala. Então, assim, com relação à epilepsia, tem essa questão. Se você tomar a medicação em dia, na dosagem certa, o remédio correto, do jeito que o médico manda, e mesmo assim tiver ataque, aí você tem direito. Agora, se você toma a medicação e não tem nenhum ataque, está vivendo a vida normalmente, aí você não há necessidade de você ter o benefício, porque você consegue trabalhar. Certo. Mais uma dúvida teve um amigo nosso que ele sofreu um acidente de cavalo, né? Geralmente muitos acidentes aqui de cavalo, de boi, né? Que boi brabo bate nos caras aí, quebra um braço, uma perna. No caso desse amigo nosso, ele quebrou um braço. É agricultor, conhecido de todo mundo aqui da região. Então, ele não contribuía com o sindicato, mas a mãe dele e o pai contribuíam com o sindicato. Ele, como é de menor, ele tem direito a algum benefício? Tem. Teve uma decisão que foi uma luta
dos advogados, dos defensores públicos no Brasil, que a gente conseguiu, através de uma ação civil pública, que a pessoa que é menor de idade, que provar que trabalha, tem direito a todos os benefícios. Então, assim, ele é menor de idade e ele conseguir provar através de documento, de testemunha, não pode ser só testemunha, tem que ser documento mais testemunha. Se ele conseguir provar que ele estava trabalhando na agricultura, ele tem direito. E no caso específico, você me perguntou, se esse acidente que ele sofreu com o cavalo, se ele perder o movimento, vamos imaginar que ele conseguir levantar o braço normal, mas aí ele não consegue, só consegue levantar até aqui, ele teve uma redução no movimento dele. Aí a gente chama de redução da capacidade de trabalho. Se houve essa redução, ele vai receber um benefício chamado auxílio acidente, que é metade de um salário mínimo o resto da vida. E ele pode continuar trabalhando, ele pode assinar carteira, ele só perde esse benefício quando morre ou se aposenta. Então, é possível. Certo. Menor de idade receber. Aqui ele não me perguntou, mas eu conheço o problema dele, né? Que também não é só dele, mas de muitas pessoas que a gente conhece. Por isso que eu estou me referindo ao nosso amigo Pablo. Ele hoje tem a ONG, né? Aqui em Montadas. E agora há pouco ele perdeu um olho, né? Ele perdeu a visão dele de um olho, né? Então, como seria esse processo? Que hoje ele não é agricultor, não contribui com o INSS, teria algum direito, não só ele, mas outras pessoas que têm o mesmo trabalho de Pablo? Aí, o que acontece? O INSS, ele é um seguro. Ele funciona como uma espécie de seguro. Aí eu vou trazer para um negócio mais comum. Seguro de carro. A gente paga para, se acontecer alguém roubar, o carro pegar fogo, quebrar, enfim, a gente ser restituído. Se a pessoa não contribui, ou ele não é agricultor, não trabalha na agricultura, ele não paga o INSS, ou então já faz mais de 3 anos que deixou de pagar o INSS, aí a gente vai partir para ele não tem direito a nenhum benefício previdenciário. A gente vai partir para uma questão assistencial. Verificar se ele se enquadra lá no recebimento do BPC. O que é isso? O BPC é quando você não tem condição de trabalhar e não tem renda nenhuma. Ou então a renda per capita da sua família é menor do que um quarto do salário mínimo. Então, assim, se contribui ou trabalha como agricultor, a gente vai tentar, como foi um acidente aí, e aí o acidente pode ser um acidente de qualquer natureza, escorregou e bateu a cabeça, eu já dei entrada em benefício e consegui de um agricultor que estava roçando o mato e bateu com a enxada numa pedra, veio um pedaço de pedra e vazou o olho dele. E aí ele conseguiu o benefício de auxílio-doença, depois que ele se recuperou, que foi feita a avaliação, viu que ele perdeu um olho, então houve a redução na capacidade de trabalho, porque antes ele trabalhava com os 2 olhos, agora ele está trabalhando só com um. E aí ele ficou recebendo, depois do auxílio-doença, o auxílio-acidente, que é metade de um salário. Então, assim, se não contribui e não é agricultor, não tem direito a nenhum benefício. Não contribui há mais de 3 anos. Deixou de contribuir há mais de 3 anos. Eu digo por quê? Tem gente que trabalhou faz 2 anos, que deu baixa na carteira, acontece um problema, fala, não tenho direito não. Mas aí a gente tem que analisar o histórico, a gente tem que analisar a vida do cidadão, do trabalhador, para ver se ele se encaixa em algum desses benefícios, seja previdenciário ou benefício assistencial. Certo. No caso do PPC, ele hoje quem é que dá entrada, na verdade? Porque é no INSS ou não? Isso. O BPC, o BPC, apesar de ser um benefício assistencial, quem administra é o INSS. Então, dá entrada no INSS. Hoje, é um benefício que está demorando bastante. As pessoas e a gente que é advogado que entra e presta esse serviço, essa assistência às pessoas, está tendo muita dor de cabeça, porque o INSS está com muito pouco servidor, pouquíssima gente trabalhando. Muita gente vai se aposentar aí nos próximos meses, daqui para o final do ano vai se aposentar muita gente. Eu estava em reunião esses dias, inclusive com o gerente geral de Campina e Sertão do INSS, ele estava passando para a gente, e também o gerente geral dos peritos médicos, passando para a gente a situação e que assistente social não tem para fazer, não tem médico. Pra você ter ideia, no estado da Paraíba todinho, são, salvo engano, 86 médicos para todas as pessoas. Pra você ter ideia,
Só no mês de janeiro, ou melhor dizendo, só no mês de fevereiro desse ano, foram mais de 8 mil pedidos de benefício no estado da Paraíba. Então, e a maior parte deles é de auxílio-doença, ou de benefício por incapacidade. E aí está na mão de 86 médicos. Então, os caras fazem 100 perícias por dia. Muita coisa. Outra pergunta, amigo. Aqui no município de Montadas, tem muitos casos que pessoas do município de Montadas contribuem com o sindicato em Montadas por muitos anos, mas a terra dele é em Pocinhos. Como seria para destrinchar esse bolo todo, para a pessoa dar entrada? Porque muitos casos vai ao INSS, ele nega logo de entrada. Essas pessoas têm como recorrer? Têm o direito? Como eu disse inicialmente, o fato de pagar sindicato não determina em nada a vida do cidadão. É mais uma prova, mais um documento que ele pode colocar ou não quando for pedir o benefício. O que importa, na verdade, é a lógica, é a coerência da coisa. Por exemplo, como é que você vai explicar para o servidor do INSS que vai analisar e decidir a sua vida, ou para o juiz, que você mora numa cidade e trabalha em outra? A primeira pergunta que eu faço, ou uma das primeiras perguntas que eu faço quando o cliente, o agricultor me procura, eu digo, quanto tempo leva da tua casa para o sítio onde tu trabalha? Aí ele diz, 2 horas. Aí eu digo, 2 horas é o tempo que você leva de carro de Campina para João Pessoa. Dificilmente, eu sei que pode acontecer, que em caso de necessidade, se você não tiver opção, você vai mesmo, anda 2, 3 horas pro roçado e volta. Mas assim, se for 2 horas para ir e 2 horas para voltar, são 4 horas no dia. Se você tem 8 horas de trabalho, você só trabalhou metade do dia produtivo. Então, dificilmente o servidor do INSS, ou até mesmo o juiz, vai acreditar que você sai da sua casa, anda 2 horas no sol para ir para o roçado e volta todos os dias. Aí pode-se dizer que, não, mas eu passo a semana no campo e o final de semana eu venho para a rua. Aí é justificável. Então, assim, o fato de você pagar o sindicato de uma cidade e ter terra em outra vai depender da sua realidade. Por exemplo, o sítio Mares Preto que você citou, que o pessoal está aí com a gente na audiência, é um sítio que pega Montadas, Pocinhos, Puxinanã, né? Então, assim, é um sítio grande que ele pega 3 cidades. Então, é comum a pessoa no comprovante de energia tá Montadas e o roçado ser em Puxinanã. Mas aí é onde você tem que mostrar para o juiz, para o INSS, que é próximo. Apesar de ser cidade diferente, meia hora você chega lá andando. De 15 minutos de moto você está lá, 10 minutos você está lá. Então, assim, o que vai pesar é a lógica da coisa, o bom senso. Não faz sentido você morar em Pocinhos, lá em Nazaré, no distrito de Nazaré, e dizer que bota roçado em Areal, no Covão. Não faz sentido isso. O juiz jamais vai acreditar. Ele entra lá no mapa do Google e olha que é 20 km, 30 km de distância. Não faz sentido. Depende também de uma entrevista, né, com o agricultor. Então, assim, quando a gente vai analisar o benefício, a vida do agricultor, a gente analisa tudo isso, essa lógica, essa coerência. E aí onde está? É a importância de você se preparar, porque para o agricultor, eu vou repetir novamente, é a única profissão no Brasil que não precisa pagar o INSS e tem direito a todos os benefícios. Aí o pessoal pergunta, e por que é tão difícil? Ora, se você não precisa pagar e tem direito a tudo, eles vão ter dificuldade de alguma forma. Mas ainda assim, com essa dificuldade, a dificuldade maior não é do INSS, a dificuldade maior não é da justiça, a dificuldade maior, e aí eu estou dizendo para você, faz 10 anos que trabalho com isso, só benefício com o agricultor. O grande problema, o grande vilão dos agricultores são eles mesmos, porque eles não têm nem a documentação mínima, que é o contrato. Se tiver o contrato do jeito que é para ser, eu acho que 99% dos problemas estariam resolvidos. Certo.
Mais uma pergunta. No caso, mulher de menor, ela tem direito ao salário maternidade? Sim, como disse anteriormente, se o menor provar que trabalhou, ele tem direito a todos os benefícios. Aposentadoria, auxílio-doença, salário maternidade. Por quê? Qual foi o argumento que os advogados utilizaram e convenceram os juízes lá do Supremo? Olha só, se a pessoa é de menor, ela deveria estar estudando. Deveria estar se preocupando com outras coisas e não com o trabalho. E, por causa da dificuldade da vida, porque o Estado, a Prefeitura, o governo federal não deu condições para ela só estudar, ela teve que trabalhar para não morrer de fome. Então, se além de ter que trabalhar, quando não deveria, a pessoa ainda não tem direito aos benefícios, ela está sendo punida pela vida 2 vezes. Ou não é verdade? Isso. Então, assim, olha o argumento. Olha a força desse argumento que conseguiu mudar a cabeça do juiz e eles passaram a entender e o INSS mudou completamente o seu ponto de vista sobre isso. A gente vai penalizar a pessoa de novo, ela já vive na dificuldade da vida, que a labuta do agricultor, eu não preciso nem dizer. E aí, além de tudo, ela não tem direito a nenhum benefício porque é menor de idade, tendo trabalhado, está lá no roçado ajudando o pai e a mãe, porque todo mundo sabe que você, quando é filho de agricultor, você já começa a pegar no cabo da enxada com 7 anos de idade, com 6 anos de idade, ou até menos. Então tem que ajudar, o roçado é ali na porta de casa, vai lá, todo mundo se ajuda. Por quê? Porque todo mundo precisa comer. Então não pode penalizar o agricultor, seja homem ou mulher de menor de idade, pelo simples fato de ele ser menor. É injusto. A lei passa a ser injusta. E o objetivo da lei é a justiça. Então, no caso, como essa pessoa seria de menor, quem poderia responder por ela? Seria os pais, para dar a entrada no processo? Isso. Quando vai entrar no processo, seja no INSS ou na Justiça, a gente tem uma diferençazinha. Se ela for menor de 16 anos, ela é absolutamente incapaz. O que é isso? O pai responde 100%. Quando ela está entre 16 e 18, o pai vai dar uma assistência. Ela tem condição de responder, desde que o pai esteja presente, só para dizer, não, ela não está falando nenhuma bobagem. Entendeu? Então, assim, ela precisa, quando ela vai dar entrada, de alguém responsável por ela. Seja pai, mãe. Aí, se ela não tem o pai e a mãe, aí a gente já vai procurar um tio, um avô, já vai procurar a justiça comum, que no caso aqui de Montadas é Pocinhos. Vai lá dar entrada num termo de curatela, num termo de guarda, para essa pessoa ficar responsável, para ela dar entrada e receber o benefício. Mais uma dúvida aqui, Manuel. No caso, hoje, como você falou, que para dar entrada não precisa de sindicato. Se tem uma mãe de menor, que ela está grávida, né? Ela ganhou o menino dela, né? Então, ela vai procurar o benefício. E, no caso, o acompanhante dela vai ser os pais, que provavelmente a maioria dos sítios aqui são família, né? Fica filho, pai, tudo próximo. Então, eles dariam entrada com a documentação do pai, mas tinha que ter o contrato. Aí é o que eu falei e vou repetir. Quando a pessoa me procura, eu vou avaliar a circunstância dela, a história. No caso do salário maternidade, o que importa para a lei é o período anterior ao nascimento. O que ela fez da vida dela depois que a criança nasceu, não importa. O que importa é do nascimento para trás. E aí é onde está. Se ela provar, um exemplo, caso que já apareceu lá no escritório. A menina tinha 16 anos de idade, morava com a mãe, o sítio era da avó, aí ela morava com a mãe, tinha um relacionamento com o namorado, engravidou, teve o filho, mas não conviveu com o namorado. Eles nunca foram morar juntos na mesma casa. Ele continuou lá, na casa da mãe, e ela cá, na casa da mãe dela. E, inclusive, ela fazia parte do grupo familiar da mãe, ou seja, ela estava no Bolsa Família da mãe, no cadastro único da mãe, e ela não tinha prova nenhuma, porque, geralmente, o pessoal, quando é jovem, 16 anos, não tem documento. Às vezes não tem nem carteira de trabalho, não tem nem título de eleitor. Avalie um ADAP, avalie um Garantia Safra, não é verdade? Então, avalie um contrato. Geralmente o pessoal não tem. E aí, o que acontece? Mas se ela está no grupo familiar da mãe,
Se ela está no grupo familiar do pai, ou seja, se ela está no Bolsa Família, se ela está no cadastro único, não é a única forma de provar que ela está no grupo familiar da mãe ou do pai, mas é uma forma muito forte de provar. Ela tá, e a mãe já recebeu o salário maternidade dela, da filha. O pai já recebeu um auxílio-doença porque ficou doente um período. Ou então tem uma DAP, tem um Garantia SAF, tem um sindicato, tem uma associação. A documentação dos pais vai servir para ela, por quê? Porque ela faz parte do grupo familiar dos pais. Onde é que eu quero chegar? Quando o filho, a pessoa está na casa do pai e da mãe, e o marido, o companheiro não mora com ela, mesmo dentro da casa do pai e da mãe, ela ainda faz parte da família do pai e da mãe. A partir do momento que o namorado, o companheiro vai morar na casa da mãe dela, já são duas famílias vivendo na mesma casa. Ou seja, os documentos da mãe e do pai já não servem para ela. E se ela sair de casa e for morar com o pai da criança, em outro lugar, aí ela já é outra família. Então, a questão... Não sei se você está compreendendo. Tô. Mas a questão é que tem uma frase que diz que o diabo está nos detalhes, né? Então, olha só. A menor de idade que está grávida, a primeira coisa que tem que se analisar é isso. Ela faz parte do grupo familiar de quem? Certo. Da mãe, do pai, pode ser da avó, se ela foi criada pela avó, da tia, enfim. Ou o pai da criança, o namorado dela, já entrou no Bolsa Família da mãe, no cadastro único da mãe, aí já melou tudo. Mas se não, se ele vive lá e ela vive aqui, aí os documentos da família vai servir para ela. Já que a probabilidade dela não ter documento nenhum é zero. Eu já consegui, no INSS, sem precisar para a justiça, diversos salários maternidade de mulheres menores de idade. Certo. Outra pergunta. Quem está na escuta aqui é o nosso amigo João Maci. Aí, João Maci, manda um abraço aí para Manuel. Conhece, né, João Maci? João Maci, a gente tá melhor qualidade. Um abraço, viu, João Maci? Que Deus abençoe você, toda a sua família. A amiga Dona Virgínia, né, que luta aí pela saúde e que em breve vai estar aí boa, se Deus quiser. Outra coisa, Manuel, no caso, voltando às menores, né, tem um problema também que muito nega o INSS e as pessoas também só procura mais fazer as provas rural depois que engravida, né? Como é que está sendo esse processo? Depois que engravida, digamos que ela dê entrada hoje sem um sindicato, já está bem claro que não é preciso o sindicato, mas sindicato só é mais uma prova, mas que ela só vai adquirir uma DAP depois que ela engravidou. Ela vai conseguir esse direito? Sim, porque assim, a lei diz que o que conta é o período antes do nascimento. Se ela está grávida, o menino nasceu. Não é verdade? Então, assim, estou grávida. Tenho as provas? Não. O que é que eu posso fazer? Conseguir as provas. E a Emater já flexibilizou a possibilidade de pessoas menores de idade ter uma DAP. Aí é mais uma informação que eu acredito que muita gente não sabe. Ou seja, é possível, menor de idade, ter uma DAP. E aí a questão a lei fala que a carência para conseguir o salário maternidade é 10 meses, no caso da agricultora, de subsistência, 10 meses anteriores ao nascimento. Então ela não tem prova nenhuma, descobriu que está grávida, ela pode fazer o contrato. Na hora que muitas clientes procuram um escritório, me procuram, dizendo que está grávida. E a primeira coisa que a gente faz, o primeiro serviço que a gente presta para o agricultor que procura, é fazer o contrato, que é um documento que não depende de prefeitura, não depende de governo, depende do mínimo de gente possível. E é um documento que tem validade se ele for feito da forma correta. Porque não é um contrato feito de qualquer jeito. Tem que seguir os critérios que a lei diz. Sei, porque hoje tem a DAP Jovem, não é isso? Então, quer dizer que a DAP Jovem dá o direito dela ter esse benefício. É mais uma prova que ela vai ter a certo, favor dela. Certo. Então é isso aí, a gente queria estar aqui até tarde da noite, né? Mas já
Já é 7h19, já passamos aqui do horário, né? Mas tem aí seu tempo aí, se quiser esclarecer mais alguma coisa, tiver alguma colocação aí, Emanuel, a gente deixa aí o programa à vontade. E é isso aí, minha gente, é disso que a gente precisa, é de uma pessoa bem esclarecida, que muita gente gostou muito, né? Vou convidar ele mais vezes para vir aqui o programa, dizer a ele que o programa aqui é aberto para ele sempre. Um dia que ele precisar, está aqui à disposição, porque está ajudando muito a população de Montada, porque muita gente, Emanuel, ainda tem nesse município que tem o seu direito e não procura. Então a gente estamos aproveitando esse momento para que nossos ouvintes também repassem isso para a população. Nas sexta-feira, Manuel está atendendo aqui em Montadas, então é de frente à Câmara Municipal de Montadas, todos podem tirar uma horinha de tarde e vir esclarecer tudo isso, né? Lógico que muita gente já vem preocupado, né, de dar entrada, mas não, se não tiver a documentação já certa, venha para ele esclarecer, dizer quais são os documentos, porque então, em vez de quando eu ligo para Emanuel, tem uma pessoa com problema, aí ele já diz, vem até aqui, para a gente ver o que é que está faltando. Então é muito importante essas pessoas procurar Emanuel no escritório, coisas que eu passo para a população, que o melhor de Emanuel ele dá atenção, né? Porque muitas vezes a gente pega advogados que passa 2 anos aí um processo rolando e nem sequer uma informação ninguém dá. E Emanuel está sempre que a gente liga, ele passando as informações, lógico que às vezes não passa na hora que ele é corrido, né, na Paraíba inteira. Então, sempre que ele vê, ele está passando as informações. E tem um escritório aqui, é uma pessoa de confiança, tem o seu escritório aqui em Montadas e Areal também. Então, seria muito importante cada um de vocês passar essa informação para cada um desses agricultores, para que chegue a mais pessoas, né? Seria muito importante também, eu acredito, que os órgãos competentes aqui do município entrem em contato com o Emanuel e convide ele em reuniões que tiver, CRAS, né? Assistência social, que sempre tem reunião, grupo de idosos, sindicato rural. Então, que convide Emanuel para que passe essas informações para ele, né? Porque tudo tem que ter opção. A gente sabe que no sindicato rural tem um advogado, mas tem pessoas que não querem dar entrada num processo com aquele advogado. Então, vamos dar o direito às pessoas de procurar o seu próprio advogado, até porque o sindicato rural, eu sempre faço essa crítica, que se você paga a sua mensalidade para ter o direito aos benefícios do sindicato, deveria ter no geral, mas quem dá entrada num processo, num sindicato, além de estar contribuindo mensal com suas mensalidades, ainda paga o advogado para ter direito àquele benefício que você... Então, quer dizer, você está pagando 2 vezes. Então, seria muito importante dar mais opções para essas pessoas, de convidar esse grande advogado, que é referência já no município de Montada e outras cidades, e que tem ponto fixo aqui em Montada. Então, passo aí esse recado. Eu sei que todos que estão na escuta, né? Muitos não assistem agora, mas depois ficam assistindo todo dia, não é isso, Pablo? Tem pessoas compartilhando, visualizando. Então, passe essas informações para o seu representante e procure essa pessoa competente, porque o que a gente quer é ver o nosso município, que a única renda do nosso município é aposentadoria e agricultura, não tem outra aqui no município. Então, seria muito importante todos os agricultores que têm o seu direito, né, todas as mães, adquirir o seu salário maternidade, procurar os seus direitos, porque não é de brincadeira no dia a dia o tanto de pessoas que a gente vê ainda que poderia estar tirando esse benefício, principalmente nessa crise que é tão grande por conta da carestia que está tudo aí. Como é que uma pessoa, um agricultor hoje, vai manter uma família com a diária de serviço que hoje é pago por R$40, né? Então é triste você ver um agricultor trabalhar o dia todo para comprar 1 quilo de carne de sol. Se jogar em cima da mesa, não dá nem para um almoço ou uma janta, na verdade, se for comer direitinho. Então, para lucrar o ano inteiro, a gente não tem como, porque não tem água. Então, seria muito importante cada um de nós, Pablo, cada um da gente aqui,
procurar um amigo nosso e repassar tudo isso para as pessoas, que é um bem que a gente está fazendo, não só a Manuel também, que com certeza ele tem que manter o seu trabalho, né, como advogado, mas também da população que vai ser beneficiada com o seu direito, né? Então, para isso, a gente tem que incentivar as pessoas. E fica aqui meu agradecimento mais uma vez. Muito obrigado, Emanuel. Muito obrigado a cada um ouvinte. E, mais uma vez, vamos repassar tudo isso que a gente conversou aqui para a população. E eu tenho certeza que em outros programas a gente vamos detalhar mais coisas, porque aqui é só um começo. Muitas coisas têm para ser passado para a população. Valdez, novamente eu agradeço a você, aos colegas aqui, estar participando do programa A Voz do Agricultor. É muito importante esse momento e é muito importante também compartilhar essas informações, porque é dano que se recebe. Já diz lá o versículo. E eu estou aqui à disposição. A gente procura fazer o atendimento semanal, além do atendimento por telefone, pelo WhatsApp, pelo Facebook e Instagram. A gente fazer esse atendimento presencial nas cidades, porque eu faço questão de ter um escritório físico na cidade de Montadas, de Areal, de Pocinhos, porque eu sei da dificuldade do agricultor de ter que se deslocar lá para Campina. Muitas vezes ele quer conversar comigo pessoalmente e conversar com o pessoal da equipe pessoalmente, e aí ele tem que se deslocar, e eu sei que às vezes ele tem que pegar um carro do sítio para cá, para o centro de Montadas, do centro de Montadas para Esperança ou para Pocinhos, para depois se deslocar até Campina. E isso é o processo de ida, fora o processo de volta. E eu sei que é uma mãe de família que tem filho, porque eu sou pai de família, tenho um filho, minha esposa tenho 3 filhos, e ela cuida dos meus filhos. E eu sei a dificuldade que é. Você tem que dar conta de tudo, você tem que trabalhar, e ainda se deslocar muitas vezes para tirar uma dúvida, um esclarecimento, ou ter acesso a um benefício, acesso a um conhecimento, que muitas vezes vai trazer dignidade para você e sua família. Eu lembrei agora de um caso de uma senhora que o marido tinha falecido em 2014, e ela tinha 3 filhos menores de idade, e as pessoas diziam, tu não vai dar entrada não, porque tu não vai conseguir a pensão por morte, enfim. Às vezes aparece só gente para colocar você para baixo. Isso. E aí ela foi lá no escritório de Pocinhos, foi atendida por a gente lá, a equipe do escritório, e a gente disse, olha, você não vai perder nada. O custo que você teve foi sair da sua casa e vir aqui no escritório, você vem andando. Traz a sua documentação que está em casa e a gente tenta. Você não vai gastar nada com isso. E a gente tentou, e graças a Deus deu certo no INSS. E o melhor de tudo, Valdez, sabe o que foi? Ela recebeu, de 2014 para cá, o dinheiro dela comprar a casa dela. Tá vendo? Imagine só, uma pessoa que mora de aluguel, que está lá vivendo do Bolsa Família, praticamente do dia para a noite, ela sai do aluguel, ela comprou uma casa para ela, comprou uma casa para a filha dela, e ainda ficou com a renda de um salário mínimo por mês. Foi ou não foi uma mudança? Tu é louco, resolveu a vida dela, uma casa, né, e ainda recebeu o seu benefício todo mês. Entendeu? Então, assim, traz dignidade. E às vezes, por dar ouvido a alguém que não sabe, nunca estudou, nunca trabalhou com isso, nem nada, ela desistiu. Mas graças a Deus que a gente pôde fazer, trazer essa luz, e ela ter essa dignidade, e os filhos dela, e os netos dela, e ela tá aí, recebendo o benefício todo mês, né? Então, assim, para mim, é um prazer. E eu penso, não na minha conveniência, não do agricultor sair daqui lá para o escritório em Campina, onde eu estou sentado na minha cadeira, mas a gente vem toda semana para Areal, Montadas, Pocinhos, Queimadas, São José da Mata e Riachão do Bacamar. Toda semana, toda semana. E muitas vezes no feriado. Eu cansei de contar, às vezes, que dia 1º de janeiro, dia 31 de dezembro, eu estava atendendo na cidade. Porque eu sei que a necessidade não tem tempo. Né? Então, assim, é um prazer estar aqui. Eu gostaria de reforçar o horário, o site da gente, que tem lá os horários e dia de atendimento de todos os escritórios, www.manuelvieiraadvocacia.com.br, e também meu Instagram, que eu vou começar um trabalho de trazer essas informações que o pessoal
têm pedido, os clientes têm pedido, que todo mundo hoje está aqui no Instagram, no Facebook, no celular, não importa a idade, de criança a idoso, está todo mundo. E aí eu vou começar a trazer, e o meu Instagram é @ManuelVieiraADV. E será um prazer tirar as dúvidas e virei quantas vezes for convidado, porque para mim a melhor coisa que eu posso fazer é ensinar. Muito obrigado, que Deus abençoe você nessa luta. Tenha certeza do bem que você está fazendo, porque é coisa melhor do mundo. Hoje você ter um problema de saúde, né? E é o mínimo que pode acontecer na vida da gente, é receber um benefício para continuar a vida, né, com dignidade. Então, sou grato a isso, porque eu já passei por esse processo. Para você ter ideia, por falta de conhecimento, eu passei 2 anos sem dar entrada no meu benefício, tendo uma perna amputada. E depois eu consegui esse benefício, e até hoje, 17 anos, eu venho mantendo minha família com isso. Então, é isso que eu tenho que passar para a população, para essas pessoas que não têm o direito e não têm o benefício, como você está fazendo esse trabalho, e cada um que está nos escutando nesse momento pode também fazer um bem a um vizinho, a uma pessoa. Então, tá aí, o nome é Manuel, e muito obrigado a todos. Chegando nesse finalzinho de programa mais uma vez, né, a gente só tem a agradecer a Deus e lembrar que aqui a gente não estamos incentivando a ninguém contribuir com o sindicato. Aqui a gente estamos orientando, Manuel, aqui dizendo que advogado não, que a sindicato não aposenta, como o INSS mesmo fala, é mais uma prova. Então seria bom você ter o sindicato, né, e mais algumas provas. Mas se você não tem um sindicato, procure outras provas rural que você vai conseguir dar entrada no seu benefício. Muito obrigado, Pablo, mais uma vez, minha esposa Fabiana, toda a minha família, a todos os ouvintes, toda a família de Ramiro, sempre na escuta aí, né? Toda a família de Inácio Paz, grande abraço, toda a família Guida, é uma festa aquele pessoal lá no Parque de Vaquejada Santa Luzia. Grande abraço também, meu amigo Lulu, professor, ex-candidato, ex-vice-prefeito de Montadas. Aí, Lulu, conhecimento igual a você não tem, né? Então passe isso para a população também, a cada um ouvinte nosso, e dizer que somos grato a Deus por estar nesse programa maravilhoso, sempre tentando fazer o bem, né? Aqui, se alguém não gosta da maneira que a gente fala, da maneira que a gente conduz o programa, a gente só pede desculpa, que eu garanto a vocês que é de coração, a gente tenta sempre fazer o bem. Muito obrigado a todos, fique com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser.